Então tá, vamos começar. Tá, comecei no Face. Gente, quem puder ir pro YouTube ou pro Substack, eu prefiro, tá? Por favor. Deixa eu ver. Tá, aqui, ó, tá cortando, decepando minha cabeça fora. Ah, vai ficar assim. Gente, hoje então, de novo, tá? 18 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana, estou começando aqui mais uma live. Hoje eu não trouxe nenhum tema não, porque eu ainda tô descansando do carnaval, tá? É, eu não pulo com tanto quanto as pessoas que eu vejo pulando, eu não sei de onde vocês tiram essa energia, que são milhões de golpes, eu realmente não consegui acompanhar muitos não, mas dá para se divertir, tá? Gente, bom, eu tô dando continuidade aqui, a essas lives sem tema nenhum, tá? Por conta de explicar o propósito do canal, porque eu tenho feito lives no YouTube e eu vejo que as pessoas ficam meio perdidas, não sabem quem eu sou e tal, é óbvio, né? Meu canal é pequeno ainda, mas eu sinto necessidade de explicar um pouco esses detalhes por conta de não ter um tema específico, tá? Então, toda vez que eu inicio, eu faço meio que uma apresentação e falo mais ou menos do trabalho que eu esteja fazendo no momento, porque eu faço vários trabalhos. Então, até às vezes eu fico até meio perdida também no que eu vou focar, tá? Por exemplo, eu sou ativista em várias frentes, assim como eu vejo diversas outras pessoas aqui na internet. Então, nós, enquanto ativistas, nós conseguimos trabalhar nessas frentes, mas em algum momento nós temos que dar mais atenção a certos tipos de causa, tá? Bom, eu não sei se vocês estão sabendo, eu vi em relação ao desaparecimento das crianças, tá? Era isso que eu queria falar outro dia, aquela desaparecimento das crianças no Quilombo, tá? Que eu não escutei mais falar e parece que as crianças não foram encontradas, né? Eram 2 irmãozinhos em São Sebastião dos Pretos, em São Luís do Maranhão. Gente, ali, bom, quando eu falei sobre esse tema, numa live já anterior, tá? Para dar atenção à causa, para que a porque essas coisas, quanto mais rápido nós divulgamos e e quanto mais pessoas divulgarem, a probabilidade de encontrar é maior, tá. Mas eu acho que dessa vez não foi suficiente e parece que as crianças não foram encontradas. Então, realmente, ali, aquele lugar, na época, eu acho que eu dei uma pincelada e não aprofundei, tá. Mas aquela região ali é região de rota de tráfico humano. Quem eu recomendei na época que assistissem um filme, é o Baixio das Bestas, tá, um filme nacional, até com Matheus Nascergalli, ok? E eu vi esse filme, eu me lembro que a minha filha era bebezinha, eu até me arrependi de ver na época, porque foi tão chocante o filme, eu não sabia do que se tratava, eu peguei ao acaso, eu acho que foi na locadora de vídeo ainda, tá, ainda era fita cassete quando eu assisti, eu não tenho certeza não, ou era CD. Podia ser CD, era CD, eu acho que já era CD sim, tá. Mas ainda existia a locadora de vídeo, eh, então acho que nós assistimos, a em por locação, tá, mas é fácil de encontrar na internet, não é difícil de assistir não, tá. E o filme é bem deprimente, eu não queria nem tocar muito no assunto aqui não, mas é por conta do mo da mo mas ele aborda bastante a situação, pelo ponto de vista das estradas, porque hoje em dia, quando a gente fala de tráfico humano, o que vem na cabeça das pessoas, principalmente agora, depois do caso de Jeff Epstein, tá, mas até aí também, até anteriormente, quando você pensa nisso, geralmente nós pensamos em fronteiras, né, em regiões de fronteiras, fronteiras marítimas também são muito visadas,
por serem de mais fácil acesso ao tráfico humano, tá, mas nós esquecemos que a movimentação do tráfico humano é intermunicipal, interestadual dentro dos nossos países, dentro do nosso país, tá, acontece muito, e nos outros obviamente, tá. Agora, eh, daquela época para cá, daquela época que eu assisti esse filme, e que eu acompanho essa movimentação toda, inclusive na época eu acho que as pessoas que estavam fazendo essas coisas com a gente, nesse já daquela época, tá, já relatei aqui alguns, já dei alguns depoimentos em relação ao que aconteceu, a minha filha ainda era bebê, então, eu acredito que as pessoas inclusive sabiam o que nós estávamos assistindo, tá, em relação a filmes, a nossas movimentações, e daí eles continuavam, eh manipulando essas violências, no nosso entorno, tá. Era nesse nível mesmo. Então, até mesmo para que o gaslighting, funcionasse em mim de uma forma mais eficaz, porque a partir do momento que eu vi o filme, você fica com aquilo na cabeça e eu tinha acabado de ela tinha a Sofia tinha acabado de nascer, então é mais fácil manipular uma pessoa que está nessa situação, tá, e que acabou de ver um filme com um conteúdo desse. Então nós, mulheres, já somos, né, extremamente sensíveis a esse tipo de conteúdo nesses momentos, tá. Acho que a maioria das mães, né, até quando não estamos nesse momento, nós somos extremamente sensíveis, porque como eu já falei aqui, por mais que um homem tenha noção de maternidade, hoje em dia sempre houveram os homens bons que sempre tiveram excelentes noções de maternidade, tá gente, não é sobre isso não, tá. Aliás, existem pais que são melhores do que muitas mães por aí, nós sabemos disso, tá, não é sobre isso. Estou falando assim, biologicamente, é uma sensação que ninguém vai ter a não ser uma mulher, tá, biologicamente falando, da gravidez, tudo, é uma coisa que é dentro de nós, eu não sei explicar. Não sei se já é possível fazer com que um homem sinta alguma coisa parecida. Acredito que os mais sensíveis consigam, de fato, ter essa experiência, tá, ter uma experiência, no sentido transcendental, que ainda assim é mais importante do que muitas maternidades que conhecemos por aí. Mas o que eu quero relatar aqui não é sobre isso. O que eu quero relatar aqui é sobre a maioria dos procedimentos, como acontece, tá. Geralmente, dentro da nossa sociedade patriarcal, o inverso é geralmente a regra, tá. O inverso a essa situação que eu falei, é geralmente a regra. Então, sim, a maioria dos homens ainda fica, né, tem essa distância, de não saber e de não entender ou de não conseguir compartilhar exatamente aquele momento com a mulher, justamente por pela distância, né, pela distância entre gêneros, entre, enfim, a distância entre social criada pelo gênero e pela imposição, da cultura, né, dos valores culturais durante esses momentos, tá. São valores culturais extremamente conservadores, tá. Então, para nós para nós mulheres dizermos que é uma experiência diferente, de fato é, né. Então a gente acaba ficando sensível. O que eu quero dizer é que eles se aproveitaram disso, tá. E as mulheres que atuam nesse sentido do tráfico humano, e sabendo manipular e levar essas situações, elas também conseguem elas também conseguem permear esses espaços da dor, né, o espaço da sensibilidade feminina também com uma certa facilidade. Aliás, essa novela, gente, a novela As Três Graças, não sei se vocês estão assistindo, está abordando o tema de uma forma que eu estou achando sensacional, tá muito bom mesmo, aquela mulher que faz a aliciadora, né, a compradora das crianças, ela tá trabalhando muito bem, e no sentido daquela perversão, né, daquela frieza que essa frieza dela eu acho que é imperativa, nessas relações, assim, de comercialização do corpo do outro, né. Eu acho extremamente rica a novela nesse sentido. Achei muito bom a abordagem, que também não está maquiando a situação, né. É uma abordagem que está mostrando a realidade como ela é, né, a menina, a Joelle, né, que está grávida, ingênua, né, de todas as formas, para perceber que uma menina
nessa idade ainda não, por mais esperta que seja, né, por mais que ache que sabe tudo da vida, nós sabemos que é uma criança, tá, é uma criança, infelizmente a sociedade cobra que ela não seja uma criança, né, como é que pode, né, essa cobrança social para que ela não seja uma criança, como é que uma menina de 15 anos não vai ser criança, gente? Por mais que ela tenha que trabalhar, e que é a realidade de muitas das nossas meninas brasileiras, que aos 15 anos já trabalham, já constroem famílias. A minha avó casou, né, com 15 anos, com 17 anos ela estava tendo o primeiro filho. A minha avó casou aos 15 anos de idade, tá. Então, pra uma sociedade dessa, onde a minha avó casou com 15 anos, tá, imagina, para uma sociedade dessa já cobrava que a mulher aos 15 anos fosse mãe, né, tomasse conta da casa. Fora que naquela época a mulher tinha que fazer tudo dentro de casa. Se não tivesse alguém pra se o marido não tivesse condições de pagar alguém para ajudá-la, com certeza ela faria tudo dentro de casa, tá. E assim continuamos. E assim a realidade é para muitas jovens hoje em dia, tá. Mas quando eu olho até para o passado, assim, e vejo que a minha avó, ela teve que casar aos 15 anos de idade, eu acho que nós ainda estamos, engatinhando muito, no quesito de país em desenvolvimento, tá. Uma jovem de 15 anos de uma família, a minha família nem era, era uma família privilegiada, sempre foi, e ainda assim ela casou muito jovem, tá. Minhas 2 avós. Então, elas casaram jovens, a outra eu não me recordo da data do casamento, mas também não foi muito mais velha que isso não, mas o fato é que ainda somos famílias privilegiadas, tá. Então, isso é o retrato de uma sociedade que está começando a se desenvolver agora, não é uma sociedade desenvolvida. Uma sociedade desenvolvida não tem, meninas sendo mães aos 15 anos de idade, né, nem na geração da minha avó, não tinha isso, tá. Você procura num país de primeiro mundo, se você vai encontrar uma jovem aos 15 anos formando família, casando, né, ela não estava nem tendo filho, ela já estava casando, tá. Assim, ela não casou porque engravidou também, tá, como acontece em muitos casos, não falando mal, não tem nada a ver não, tá. Mas eu estou dizendo como se dava a mentalidade da época. 15 anos já era para casar mesmo. Então, já era idade suficiente, tá. Então nós vivemos numa sociedade que cobra que aos 15 anos nós formemos família e sejamos aptas a cuidar de um filho, de 4 a 5 filhos, tá. E hoje essa não pode não ser a realidade das mulheres mais privilegiadas agora, né. Eu sou a segunda geração depois da minha avó, né, então, eu já não tive essa cobrança de casar aos 15 anos, mas outras meninas que não ocupam posições de privilégio já estão tendo seus filhos até antes, né, aos 10 anos de idade. Então, eh perceber, essa adultização não existe, tá. Adultização eu acho o termo extremamente errado, que não é adultização, é desinfantilização. A desinfantilização, ela não é exatamente a mesma coisa que a adultização. No caso, por exemplo, a minha avó, ela aos 15 anos casou, tá, mas ela casou porque quis, casou, eh, por amor e tudo, gostava do meu avô, tá. Então, a retirada, né, daquela parte da infância da criança. Ainda que com o consentimento dela, ela perdeu uma grande parte da sua infância, a partir do momento que ela teve que se casar, tá. E assim é com todas as meninas, mas isso não significa que, por conta disso, a mulher vai se tornar uma pessoa adulta. Ela vai ser obrigada a se comportar como um adulto, mas aí ela ser um adulto é uma coisa que vai ser, que não cabe, porque aquele corpo, tá, por mais que a sociedade cobre que tem uma mulher ali dentro, a mulher não vai sair dali de dentro da noite para o dia só porque ela foi obrigada a casar com uma pessoa, ainda que ela nem saiba que está sendo obrigada, né, foi obrigada pela sociedade, a sociedade acaba obrigando a mulher a se submeter a diversos tipos de constrangimentos sociais, ainda que a mulher nem saiba que está sendo constrangida, tá. Então nós estamos numa sociedade que está bem longe de ser uma sociedade desenvolvida, tá. E pelo caminhar da história, né, contemporânea, nós não acredito que nós, chegaremos a esse patamar, com a mesma rapidez
que os outros países desenvolvidos chegaram, tá? Não acredito não, porque o que há no nosso território é uma desconstrução. Por exemplo, a extrema-direita, quando ela atua na Europa, ela não é a mesma coisa que a extrema-direita atuando aqui, tá? Por que que não é? Porque a Europa é extremamente desenvolvida, eles são extremamente mais ricos. Então, lá, a extrema-direita ela atua até certo ponto. Chega num ponto que ela não consegue mais atuar, porque toda a sociedade lá dentro é rica, tá. Então tem pessoas o mesmo com a mesmo, do mesmo nível, né, nas mesmas classes sociais que vão conseguir fazer esse freio, né, vão conseguir fazer esse contraponto. Não é o caso da nossa sociedade. A nossa sociedade, pior, a nossa sociedade as nossas camadas de base também são extremamente conservadoras, tá. E é aí que a extrema direita está capturando essas pessoas, tá, por conta delas, da sociedade ter caminhado para esse lado conservador, até mesmo como uma reação social a esse comportamento que é exigido das mulheres desde a época da invasão, né, do Brasil. Então isso pode ser sim um sintoma também de autodefesa. Qual é? A sociedade se fecha naquele conservadorismo, tipo: "Ah, minha filha, não vai casar, cedo, não pode engravidar, não pode fazer sexo". Então a sociedade acaba abraçando esses costumes conservadores por uma estratégia de defesa, tá, e não para menos, porque quanto mais filhos e mais jovens e mais filhos essas meninas têm, e quanto mais vulneráveis elas estão financeiramente, tá, pior vai ser o futuro de toda a família que está ali no entorno. Então as famílias, perceberam isso, né, o passar dos anos, ainda que o país esteja desenvolvendo, tá, esse desenvolver também trouxe isso para dentro da sociedade, trouxe para as famílias a noção de que, quanto mais jovens, as meninas engravidarem e saírem de casa, é pior para a família, tá. Isso não está mais dando retorno financeiro. Antigamente, não, as jovens se casavam com homens, tá, escolhidos pela família e, sendo assim, não tinham esse problema. Aí veio um liberalismo, né, uma onda liberal, pós essas gerações aí, também que casavam as meninas cedo, as mulheres começaram a se libertar, mas ainda assim a gravidez na infância, ela continuou e continua sendo um tabu, porque o aborto no Brasil é proibido. Então, nessa de centenas de meninas já terem morrido por conta de abortos em clínicas clandestinas, né, por conta disso tudo, eh, essas consequências, que não foram premeditadas, né, essas consequências desastrosas, de uma sociedade que cresceu, sem projetos estabelecidos, né, não havia um projeto para essas meninas, né, havia a intenção de que fossem educadas, né, a intenção do governo de garantir escola, não significa que a educação dessa menina esteja garantida, tá. Então o que que aconteceu? A nossa sociedade acabou abraçando esses laços conservadores, tá, onde a menina, agora, não pode, pode namorar, mas sexo só depois do casamento, tá. E isso virou uma realidade em grande parte do Brasil. E é provável que daqui a alguns anos essa seja realidade de 50% da população, tá. Dentro de 30 anos, eu acredito, 50% da população está pensando dessa maneira, tá. Então, o conservadorismo, ele entra nesses espaços como estratégia de defesa da sociedade, e daí, aí que a extrema direita se insere e está conseguindo capturar essas pessoas, porque ao mesmo tempo a esquerda não consegue, eh eh ter, um posicionamento ali dentro que faça com que as pessoas, queiram, sair dessa zona de conforto, né, pré-estabelecida por esses valores conservadores, para que elas possam, através de pensamento progressista, construir uma vida fora daquela bolha, de proteção, né. Então aí acaba que muitos pais, tá, existem muitos pais nesse meio conservador,
que não acham que as meninas devam estudar mais, tá. Tanto é, há movimento, né, anti-escola, né, por conta dessas pessoas da extrema direita. Eles são a favor do ensino online. Se eles puderem, as meninas ficam trancadas dentro de casa. Isso não é impossível que já esteja acontecendo em muitas famílias do nosso país, tá. Não é difícil não. Então eu estou trazendo isso tudo por conta desse filme que eu tinha recomendado, que é passado ali na região do Recife, tá, que também é rota do tráfico humano. Ali naquela região, que é a rota disso, e eu lembrei dessas crianças que desapareceram. Agora, é muito esquisito esse homem, não ter sido dado como um morto, e que com tantos arquivos, né, com tanta coisa que está saindo, voltando agora, perdão, gente, para o Jeffrey Epstein, com tanta coisa que está saindo dessa cartola, né, como é que, não há uma investigação mais profunda? Como é que ninguém vai preso? Como é que não há uma, tentativa da polícia dos Estados Unidos conversar com as polícias de outros países? Não existe movimento de outras polícias em relação a uma cobrança sobre o que aconteceu ou sobre o que está acontecendo no nosso território, ainda que o nosso território esteja aparecendo centenas de vezes dentro dos documentos. Eu estou achando muito esquisito, sinceramente, todo o conteúdo, desde aquele início até ele ser preso, é uma linha do tempo. Gente, a linha do tempo do caso, tá, ela, ela consegue ainda ser mais preocupante, porque é uma linha do tempo em que nada acontece com ele. Ele consegue atuar, praticamente livre em todos os momentos da vida dele. Ele só foi preso em 2019, no mesmo ano que ele é preso, ele consegue se suicidar no meio de uma pandemia, tá. Então ele tem uma vida livre, por isso que ele escreve, por isso o nome dele, de Vacation, J-E-E, Vacation. Para quem não sabe, provável apelido dele, né, J.G., né, J, né, apelido em inglês é G, né, de Jeffrey G, Vacation, férias, tá. E ele usa esse mesmo e-mail para todos os casos, para todos os assuntos, perdão, que ele está conversando ali. E os assuntos não são outros que não dinheiro ou sexo, mais nada. Não tem nada além disso. É impressionante, tá. Ou é dinheiro, ou é investimento em algum lugar, ou é planejamento para investir dinheiro, ou fala sobre dinheiro, tá. Mas uma coisa é certa, você não vai encontrar nada nesses documentos que não tenha referência ou a dinheiro ou a sexo. Não existe. É impressionante a superficialidade da mente dessa pessoa, tá. Ele não tem nada, ele só tem aquilo, né, aquilo que tá nos e-mails é ele, tá, é ele. É uma personalidade extremamente superficial, tá, e é extremamente perigosa, exatamente por conta dessa superficialidade, tá. Essa superficialidade, ela demonstra, a superficialidade que é ao mesmo tempo o retrato da personalidade dele, né, porque, como ele não esconde, não há cuidados em esconder os cuidados em preservar nomes, em preservar alguns assuntos, não na parte dele quando ele escreve, tá. Reparem nos documentos, quando é ele que escreve, ele escreve abertamente sobre os assuntos, tá. Tanto é que os e-mails têm fotos e vídeos, né. Então ele que está ali, né. Sendo assim, se ele é isso, né, ele é só isso, 3.500.000 e 500.000 documentos e nada além disso, não é possível que vocês vão achar uma enciclopédia dentro desse homem, né, que não seja uma enciclopédia sobre sexo ou finanças, tá. Então, realmente, é muito preocupante, é uma personalidade que conta com um império a seu favor e com pessoas que também, compartilham desse mesmo perfil, psicológico, tá. Pô, assim, que é um perfil que não precisa que você não vai levar 5 minutos para analisar, porque dentro não tem nada, tá. Podemos dizer que é um pedaço de carne, um saco de carne humana, pronto para fazer qualquer coisa, tá. Ali dentro não tem uma pessoa, ali dentro tem alguma coisa que não sabemos o que é. Agora, humano, será que isso é ser humano ainda, né?
o que que é humano, né, o que que nós definimos como humano, tá, porque fica difícil, de entender. Eu acho que tem alguém aqui, perdão gente, é porque eu não estou enxergando, eu estou em vários lugares transmitindo, então eu não vejo no Facebook. Eu recebi no celular, mas aqui eu não, na live que eu estou, eu não estou vendo. Ah tá gente, eu tô meio ausente do Facebook, porque eu tive problema no meu teclado do computador, pô, daí eu fico meio com preguiça de ficar digitando, aí acabou que eu perdi acabei perdendo a coisa, mas eu tô achando muito difícil, tá. O que que acontece agora, voltando mais agora para o assunto de como eu não ia como eu não trouxe tema, tá, para essa live, eu vou aproveitar essa deixa que eu falei sobre isso, que eu achei um assunto bastante interessante, eu tinha falado aqui que eu ia tocar nele, tá, que é sobre o nome, significado do nome Jeffrey Epstein, tá. Então, ó, eu já tinha falado que é do judaico-alemão, tá. É. Então, mais especificamente na minha pesquisa que eu encontrei, ó, ele é composto por um prenome de origem germânica e um sobrenome de origem toponímica alemaico-judaico, tá? Ashkenazi, Ashkenazi. É. O Jeffrey, tá? No caso Jeffrey, com J, ele também é grafado Geoffrey, Geoffrey, G-O-E-O Frey, F-F-R-E-Y, ou Jeffrey, tá, com J também, mas é Geoffrey, não fala Geoffrey não, acho que fala Jeffrey também, tá. Tô falando assim só para deixar ilustrado que é com G, isso é importante já para falar por quê, tá. Ele vem do inglês medieval, ele tem raízes, no germânico antigo, tá. Ele deriva de nomes como Godfrey, ou em alemão Gottfried, ou Geoffrey, forma francesa normanda, tá. E o significado que é mais aceito, e ele combinando elementos germânicos, tá, vem de Gottfried, tá, Deus, tá, e Fried, alemão, paz, tá. Então, significa paz de Deus ou protegido por Deus, tá, Jeffrey. Epstein é um sobrenome de origem alemã, tá, associado historicamente a famílias judaicas Ashkenazi. É um sobrenome toponímico, ou seja, ele deriva de algum lugar, tá, e vem da cidade de Epstein, no estado de Hesse, na Alemanha, tá. O nome do local combina EPP, tá, nome próprio antigo germânico, a Stein, alemão, quer dizer pedra, rocha. Significaria algo como a pedra de Ep, ou rocha associada a Ep, EPP, tá, 2 P's, tá, EPP Stein, que é pedra em alemão, tá. Muitas famílias judaicas da Europa Central adotaram sobrenomes fixos entre o século XVIII e XIX, frequentemente baseados em cidades de origens, tá. Então é isso. É como se fosse em Tupi-Guarani Ita, né, Ita, pedra, Ita, aqui no Brasil. Eu acho até, aqui nós usamos muito Ita, Itaipava, né, Itaipuaçu, eh a Petroíta, que é o nome da companhia de ônibus, eu acho engraçado Petroíta, porque Pedro também vem de pedra, que também é rocha, né, Petroíta é rocha, pedra, né, Petroíta tem esse nome, pedra ao quadrado, né, alguma coisa assim, tá. Mas fazendo essa
brincadeira com pedra para eu esquecer, porque esse homem tem a menor graça. Eu esqueci de estar falando disso. É, tá, então vamos é, então, resumindo, voltando ao Jeffrey, tá? Jeffrey, eh, grafado Joffrey, né, que vem de Gottfried, Gottfried, não sei, tá? Ou Geoffroy, tem a forma francesa, Geoffroy, significado vem, é, rebobinando, Gott, Deus, Fried, paz, tá? Paz de Deus, protegido por Deus, e Eppstein, Epp é a cidade de Epp, né, no estado de Hesse, na Alemanha, e Stein, pedra, rocha, tá? A pedra de Epp, rocha associada a Epp, aí combinando tudo, deu no que deu, né? Ele é bem de ele tem essas personalidades, assim, essas pessoas, assim, geralmente elas têm esses nomes, elas se aproveitam do nome, e o que eu acho engraçado, eu estou falando isso por conta do MC Squared, né, que ele não fazia questão de esconder, que é o nome de uma das agências, fazendo referência à fórmula de Einstein, mc², tá. Então eu encontrei documentos que relatam, que parece que são empreendimentos, falei para assistirem a live número 1, a Dissecando J, acho que é na 1 ou 2 que eu coloquei, onde tem nos documentos, aparece o primeiro lugar no Brasil, 1², entre parênteses, tá, 2², 3², e sempre alguma coisa ao quadrado, tá. Eu não sei se é para deixar, tipo um código, né, para marcar que são empreendimentos referentes a ele, a esse tipo de negócio que ele está querendo estabelecer pelo mundo afora. Não acredito que aquela ilha ali tenha sido a única, acredito ali, aliás, eu acredito ali que ali era só o outdoor dos seus empreendimentos, tá. Acredito que aquilo ali só funcionava como outdoor dos seus empreendimentos. Tanto é que ele usava o apartamento de Nova gente, no meio da cidade de Nova York. Como é que ele recebia ali 10 crianças por dia e ninguém fez nada, ninguém percebeu? Durante anos e anos, mais de 15 anos, né, meninas, crianças entrando e saindo. Como, gente, que num apartamento daquele tamanho, num lugar daquele, né, uma coisa que chama atenção, né, no mínimo, tá. Então como que ninguém sabia, como que nada aconteceu? Como? Porque alguma ajuda ele teve, né, a ajuda externa, com certeza. Alguma não, muita ajuda externa, porque o tamanho da coisa realmente é bastante impressionante, tá. O rancho no México, então, também eu achei aquilo ali, bastante, né, uma coisa gigantesca, tá. O rancho do Texas também, é outro lugar que eu acredito que funcionasse também direto como outro dos seus empreendimentos. Todos os lugares com certeza tinham o mesmo objetivo, ele não fala de outra coisa, pelos documentos, pelos e-mails, eram todos funcionando para os mesmos propósitos, tá. É só que, em alguns lugares como o rancho parecia que era maior, né, parecia um lugar maior, e tinha mais, não sei, tá, não sei, pode ser que ele estivesse desenvolvendo, algum tipo de atividade diferente, porque, por exemplo, ali na ilha de St. James, ali era parecia que ele estava atraindo clientes, tá, pessoas ali para aquela ilha, como ele, como ele relata nos e-mails, parece que ele atraía clientes, né, compradores de meninas, tá, não sei se devo dar esse nome a essas pessoas, tá, mas só para fazer entender, tá, gente. Perdão por isso, é muito horrível, mas, então, aquilo ali era para porque ficava próximo aos Estados Unidos, tá. Então pelo perfil que era exigido, das meninas, tá, para aquele local, parecia que ali era para aqueles para um público seleto, ok. Aquela ilha era para um público específico, tá.
acredito que se fossem até as mesmas pessoas que ficassem frequentando, tá, quando não, eh, pessoas, próximas daquele núcleo, tá. Mas não temos como saber, a não ser analisando tudo, tudo de todos os lugares. E, por exemplo, no rancho do México, é provável que também existisse, mas ali os propósitos já apareciam até, pra outros objetivos, tá. Por que que eu estou falando isso? Porque aquele, a construção do rancho, ela difere um pouco da ilha de St. James, e não é só por conta de uma questão de geográfica não, tá, gente. Aquilo não é só por causa disso não. O pessoal estava falando: "Gente, ele comprou muito ácido, né, que pode ser para desovar os corpos", tá, pode ser, né, as pessoas estão, achando que o ácido seria 300 barris, né, não sei, galões de ácido sulfúrico. A princípio as pessoas pensam que possa ser para, desovar alguma coisa. Pode ser que sim, mas o que chama atenção é que ele tinha facilidade de locomoção entre os lugares, porque ele percorria o mundo inteiro de avião, tá, parecia que era de avião, eh aliciando as jovens, tá. E ao mesmo tempo, ele atuava dentro de uma ilha. Gente, as ilhas ali no Caribe, são chacretas de tubarões, tá. Para ele desovar um corpo não era muito difícil não, tá. Eu acho estranho ele querer fazer isso dentro de um rancho no México, tá, onde chamaria bastante atenção, principalmente na compra desse produto, tá. Então pode ser que a atividade então ali seja até para coisas ainda piores, tá. Pode ser, por exemplo, para que houvesse ali, sim, um consumo de carne humana constante, tá. E para isso, o ácido sulfúrico para, eliminar todas as provas em relação a essa atividade, tá. Porque para sumir com corpos, para ele não era uma coisa muito difícil não, tá. Mas para transportar isso de um lado para o outro também, jogar no meio do oceano, ia ficar um pouco difícil. Mas, pode ser que mas pela aparência do rancho, as atividades pareciam, estar, ou se ampliando, tá, ou porque naquela ilha, devia acontecer, né, esse consumo ou não, não sei. Pelos e-mails parece que sim, que na ilha também havia, mas aquela ilha, por conta de ser localizada dentro do próprio Estados Unidos, acredito que eles tivessem um cuidado a mais que ali no rancho eles não precisavam ter, tá. Não sei por quê, mas eu acredito que isso aconteça sim, tá. É, bom, e a ilha também ela fica assim, ah, outro motivo por que que eu estou falando isso, porque a ilha ali, o Caribe é um território, onde o turismo é cosmopolita, né, gente do mundo inteiro vai para o Caribe, todo mundo se encontra no Caribe. Tem gente querendo passar ou não pelo Caribe, muitas rotas de avião tem que passar por ali, tá. Então ali não é uma rota que tenha muitas alternativas, assim, e é uma rota turística muito conhecida, tá. Então a movimentação de navio e a movimentação de helicóptero ali chama mais atenção. No rancho no México, por mais que você tenha rotas de aviões passando obviamente em cima, que são centenas obviamente, tá, não é a mesma coisa, tá. As pessoas não vão para o México como elas vão para o Caribe, não vão, tá, não vão, o mundo não vai para o México, tá, não vai. Algumas cidades do México têm, obviamente, um turismo, cosmopolita também, tá. Mas a diferença, acho que é evidente entre uma ilha nos Estados Unidos e um rancho no México, tá, é bastante diferente sim. Então essa movimentação extraterritorial, ela tem que ser levada em consideração, dada, o tamanho do negócio que esse homem estava, cultivando nesses locais, e é o tempo que ele estava fazendo isso, tá. Esse tempo, vamos combinar que não é um tempo para ser ignorado, né. São anos e anos e anos praticando o mesmo crime e ninguém fez nada, nada. E aí, assim, sabe, então, sabe que eu não posso ir. É, não sei, não tem problema não, tá. Gente, eu acho que eu vou encerrar essa live aqui, ok?
eu queria trazer isso do nome dele, que eu acho importante, tá? Mesmo porque ele apresentava esse comportamento megalomaníaco, né, esquisito, bastante característico desses psicopatas, eh, geralmente fazem essas atividades, então eu acho que é pra levar em consideração sim. Agora, eu acho que esse de vacation, ele significa um pouco mais do que apenas um apelido, tá. Eu acho que também isso deveria ser investigado, pode estar fazendo referência a alguma coisa a mais aí nesse e-mail, não sei o que ainda, tá. Estou tentando pesquisar aqui, mas eu não tenho encontrado não. É porque esse de, ele ao mesmo tempo que ele não coloca o Frei, né, e o Epstein, pode ter um motivo específico, né, não sei. Por quê? Ah, tá, já sei. Tá? Porque o G, pode ser de Joffrey, tá? Pode ser do God, então ele só usa God no nome. Ele tirou o Fry, que é a paz, tá? E tirou o Epstein, que seria a pedra de Ep, né? O sobrenome é alemão, então ele usa só God no seu e-mail, tá? Seria God Vacation, as férias do Deus, né? Do Deus, tá? Então, sim, isso é para ser levado em consideração, porque um psicopata se considera Deus, e que atua como um Deus dentro do seu espaço, e ele é cultivado como um, dada a segurança que ele tem, que teve durante todos esses anos e que ele está tendo agora, caso ele esteja vivo, porque ele está seguro, com certeza, tá? Só o fato dele já ter sido dado como morto pelo FBI diante de tamanhas circunstâncias tão suspeitas, só dele estar, não está sendo cogitada pelo governo dos Estados Unidos, a possibilidade dele estar vivo, só isso já garante a ele um poder, realmente, que eu acredito que, depois de Deus, só o Donald Trump tem atualmente em suas próprias mãos, tá? Então, para quem acredita, né. Então ele sim, ele tem noção disso, ele está agindo dentro desse espectro, tá. Sim, ele está agindo, ele com certeza ele se considera o Deus do mundo dele, ele não deixa de ser, é verdade, ele acaba sendo, tá. E era assim, era com essa atitude que ele se relacionava com as pessoas e com as crianças principalmente, ok. Então, eu não acredito que esse homem esteja morto, não mesmo. Não acredito, tá. E de vacation, realmente eu sabia que esse dia estava me incomodando, eu não estava entendendo o que que era. Só podia ser uma coisa nesse sentido mesmo, tá. Não tinha como ser diferente não. É um psicopata na sua máxima potência. É uma pessoa com um poder, olha, que eu acho que o poder que uma pessoa dessa tem é maior, acreditem, do que o poder de um Elon Musk, uma pessoa dessas, tá. Que tem bilhões e bilhões na sua conta. Eu acho pior, tá, porque ele penetra em lugares que nenhum de nós seria capaz de penetrar não, tá. Nem a polícia entra, ninguém entra. É provável que essa coisa que está vindo aí, junto desse que esse homem criou, tá, e se estabeleceu pelo mundo, não se limitam só a esses lugares não, tá. Achei que acabou tudo muito fácil para ele, né, acabou tudo muito fácil. A ilha foi desativada, o rancho, sumiu tudo, né, tudo foi queimado, tudo acabou, cadê tudo? Cadê? Né, ficou só a voz das mulheres, só a voz das mulheres permaneceu, tá. Então realmente, eh, eu não acredito que isso tenha acabado aí, não acredito. Tem minha coisa, tá bom assim gente, tá. Eu vou finalizar aqui, eu ia fazer meia hora, mas eu acabei fazendo uma hora, tá. Então quando fiquem aqui, eu vou encerrar, tá. Quem quiser mandar alguma pergunta, manda nos comentários que eu não estou conseguindo ver, não recebo não, tá gente. Então agradeço a vocês já, antecipadamente, muito obrigada. Obrigada a companhia, é um saco falar sobre isso, né, eu não queria mais tocar nesse assunto não.
Mas, dado os acontecimentos que têm atingido a região norte do nosso país, não podemos, ignorar que sim, as coisas podem estar conversando, tá. Não sabemos, aonde se ele está atuando aqui no Brasil, o quem atua, quem é que faz essa conexão para ele, se ele estiver escondido aqui. Se não for ele, onde estão as nossas crianças que estão desaparecendo, né, onde estão essas crianças todas, tá, que não foram encontradas? É muita criança, gente, é muita gente. Então realmente, eh, não dá para ignorar não, tá, não dá. Então, lembrem-se, tá? De vacation, de vem de Gods, Geoffrey Gods, tá? De Gods, desse isso, God, Gods, tá? Então é férias de Deus, ok? Não se esqueçam disso, não se esqueçam. Isso vai ser importante. Ainda não sei quando, mas será. Até porque, se vocês encontrarem elementos, fazendo referência a Deus, alguma coisa assim, vocês já sabem a de quem se trata, tá? É dele, é do próprio. Então pode ser que encontrem elementos fazendo referência, tá? Para identificar pessoas também que podem estar protegidas sob codinomes que eles usavam entre si, tá? E Ghislaine, né, Ghislaine, né, que Gui, né. Aliás, a Ghislaine, né, que eles chamam Ghislaine, a a mulher que está na cadeia, nossa, não tem nada a ver com ela, né, com as fotos dela mesma, aquela mulher, eu olhando não consigo ver a mesma pessoa, né, pelo menos não nas fotos que nós estamos tendo acesso. Eu não acredito que aquela mulher seja a mesma, tá, aquela mulher que está presa não parece ser ela. Gente, olhem as fotos, é extremamente diferente, tá, muito diferente. O nariz de uma é totalmente diferente do nariz daquela mulher que tá presa, tá. Não sei até que ponto uma pessoa pode mudar seu rosto assim, tá, mas eu não acredito que ela ia aumentar o nariz, né. No mundo da atual, hoje em dia, né, não acredito que ela teria feito isso, mesmo porque não daria tempo para ela sumir daquela maneira, tá. Não acredito não, mas mudou totalmente o formato, tá, diminuiu no comprimento, aumentou na largura, tem vários aspectos ali que não me parece cirurgia plástica também não, né. Se tivesse havido uma cirurgia plástica, acho que seria de conhecimento público também, né, inclusive estaria dentro dos arquivos e não consta, né. Acho que não consta nada sobre isso, então, não parece que houve realmente cirurgia não, tá. Então é mais um detalhe que eu acho que deve ficar, registrado aqui, tá. Gente, depois eu entro no YouTube e faço aquela live aqui para poder conversar, tá, porque assim eu realmente não consigo falar com ninguém, não sei por quê, tá. Então vou encerrar aqui, agradecendo a todos, tá, muito obrigada mesmo, então eu tentarei retornar mais tarde para a gente conversar, tá bom. Obrigada gente, uma boa tarde, boa quarta-feira de cinzas, ok. É isso, eu volto mais tarde até com esse tema novamente para bater nessa tecla melhor, e daí partir para outros, ok? Então é isso, vou encerrar mesmo. Obrigada, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, que já vai me ajudar muito, muito mesmo, tá? Obrigada gente, até.